para a região de São Paulo que não tinha recursos para importar mão de obra africana. Eu tenho uma outra coisa. Tem um historiador chamado Felipe Alencastro, ele fez um trabalho fantástico a respeito do tráfico de escravos. Ele fala que além de recursos para importar, você tinha que ter correntes marítimas que fossem favoráveis aos navios para chegarem aqui. No caso de São Paulo não foi isso. No caso de São Paulo foi a falta de recursos. Então faziam expedições conhecidas como bandeiras. Você tem uma expedição do Raposo Tavares que ele entra pela Amazônia, ele dá a volta e chega depois de 2 anos, ele volta para São Paulo, a própria esposa não o reconhece. Era muito comum desses expedicionários, eles, quando chegavam de volta ao lar, as mulheres estarem grávidas, porque seria difícil esperá-los. Então, o Brás ficava perto dessa vila de São Paulo de Piratininga e as pessoas foram estabelecendo propriedades. Então a gente pega aqui o nome de algumas ruas, dá para contar umas historinhas interessantes. Vamos pegar uma rua aqui do Brás, Maria Marcolina. Eu fiquei pensando, quem que foi esta Maria Marcolina? Geralmente, aqui, o nome das ruas são de militares ou de proprietários. A Maria Marcolina ela era proprietária de muitas terras, inclusive das terras que formavam o Jardim da Luz. Havia interesse de formar ali um parque botânico e ela doou aquela terra. Então deram o nome de uma rua nessa região a Maria Marcolina, em agradecimento. Você tem Tobias de Aguiar, que foi casado com a Domitila de Castro, conhecida também como a Marquesa de Santos. E o Tobias era praticamente dono do Brás. Ele morreu, ficou tudo para ex-amante de Dom Pedro I. Vamos falar assim, ex-mulher. Há uma conotação muito preconceituosa, né, pejorativa, na questão de usar a expressão amante. Então você tem essas figuras que vão fazer parte da história do Brás. O Brás vai se formando, tem a população sírio-libanesa, que muitos falam dos italianos, portugueses, espanhóis, mas esquece que os sírios libaneses foram uma das primeiras populações, além das indígenas. Outra questão que muitos às vezes desconhecem é que os indígenas que tinham aqui, do tronco linguístico tupi, eles eram recém-chegados. Eles estavam em conflito no norte e foram se deslocando, inclusive em busca do que eles chamavam da terra sem males. É interessante, você está num lugar que tem crime, tem dificuldades no espaço de transitar no espaço urbano, que um dia foi visto como uma terra sem males. No caso aqui de São Paulo, nós temos um conflito com estrangeiros
ou pessoas que vinham de outras capitanias. Esse conflito se deu na região de Minas Gerais, conhecido como Guerra dos Emboabas. Os paulistas eles perderam e eles queriam controle de pedras preciosas, metais, tanto que o próprio governo português entrou em contato com alguns paulistas e fez as entradas. As entradas são expedições, não é? Para fazer prospecção, de explorar metais preciosos, tal, mas bancado pelo governo, certo? Você tem o Borba Gato, que é o genro do Fernão Dias Pais, que foi um dos pioneiros em Minas Gerais. Você tem Antônio Rodrigues Arzão. Você tem Domingos Jorge Velho, responsável pela destruição de Palmares, que mal falava, segundo alguns, isso é polêmico, que mal falava português, ele falava uma língua indígena. Os paulistas, os paulistas e os paulistanos, eles não andavam de bota, andavam descalços, eles tinham uma proteção de couro de anta, acolchoado com algodão, para se proteger das setas indígenas. Eles não usavam frequentemente armas de fogo, porque essa região ela é muito úmida e há décadas atrás tinha garoa. Então, para você recarregar uma arma pela boca com pólvora, socar, ela não teria efeito. Então, eles usavam arco e flecha como os indígenas. Teve um historiador que fez uma experiência, dizendo que um tiro de arma de fogo perdia para o arco e flecha que você poderia disparar 5 setas. Enquanto você dava um tiro, você disparava 5 setas. Essa história do Brasil através de São Paulo vai continuar, porque é a história que não acaba mais. Mas espero que vocês estejam gostando. Até breve.